Uma salva de palmas. Muito obrigado pela recepção dos nossos músicos que nos saúdam com a canção Falar com Deus. Bom dia! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas em nosso culto desta manhã. Hoje eu fiz um convite diferente para esse culto, né? Eu falei que hoje é o culto do abraço. Esse título assim desse culto se deve a uma promessa que eu fiz há 5 anos atrás. Hoje é dia 1º de junho e hoje faz 5 anos que eu comecei a trabalhar aqui na paróquia. Dia 1º de junho de 2020 eu iniciei as atividades aqui. E foi um culto online, o Andrei está aí com a gente, né? Hoje ainda a gente continua as transmissões, mas naquela época não tinha a presença da comunidade. Foi no máximo a diretoria junto aqui na época para fazer aquele primeiro culto junto aqui, e tudo à distância, com o uso de máscaras. Então naquela ocasião eu disse assim, olha, isso tudo vai passar e um dia nós vamos fazer aqui o culto do abraço. Eu falei isso porque naquele momento nós estávamos impedidos de chegar um perto do outro. A gente que aprende que quando a gente cuida de alguém, a gente abraça, naquela época da pandemia a gente aprendeu, teve que reaprender que para cuidar um do outro a gente tinha que se afastar. Isso não era normal, é fora daquilo que nós conhecemos e de que nós vivemos como comunidade. Por isso eu disse, isso tudo um dia vai passar e nós vamos, está dando um probleminha aí, mas vamos seguindo, né? Isso tudo um dia vai passar e nós vamos fazer o culto do abraço, o momento de deixar para trás tudo aquilo que se foi. A minha dúvida era quando fazer, porque quando a pandemia foi passando, não teve assim um fim, né, de dizer acabou a pandemia. Aquilo foi devagarzinho, a gente não sabia se já tinha acabado ou não, e ainda a gente tem que cuidar. Então acho que agora nós estamos numa altura que a gente pode voltar a falar do abraço, pode voltar a se aproximar de fato, sem medo, com todos os cuidados de sempre, mas com toda a alegria de viver a nossa fé em comunidade. E é isso que nós hoje queremos fazer aqui. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus Cristo diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Assim, com esta palavra eu quero acolher a cada um e a cada uma de vocês para este culto, rogar que Deus seja conosco e que o seu Espírito Santo nos guie e nos fortaleça para o viver da fé em comunidade. Que assim seja. Amém. Temos visitantes hoje aqui em nosso meio. Quem é que está de visita? Pode dar um sinalzinho aí? Tem alguém visitando? Ali tem uma pessoa visitando, ali a família, aqui o casal, aqui também tem visita aqui, ali. Olha, a gente faz um pedido sempre aqui aos visitantes. A gente pede para os visitantes ficarem de pé um momentinho. Pode ser, quem está de visita, ficar um pouquinho de pé aqui. A gente faz esse pedido porque agora os membros que estão olhando vocês vão até vocês dar as boas-vindas em nome da nossa comunidade. Sejam muito bem-vindos aqui em nossa comunidade, sintam-se muito bem aqui entre nós, que seja um momento de alegria, de partilha, de experiência e de vivência da fé. Hoje nós temos a participação do nosso coral Vozes do Mar, uma alegria ter sempre a presença do coral aqui entre nós, e hoje vamos iniciar então ouvindo o canto do coral Vozes do Mar com a canção Como é Bonito, Senhor.
Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. Queremos celebrar este culto em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos humildemente confessar a Deus nossos pecados, nos colocar na presença de Deus em oração. E eu convido para nós fazermos num primeiro momento, enquanto vou convidar a Tiane para tocar uma estrofe do hino a seguir, nós vamos cada um em silêncio fazer a sua própria oração individual de confissão de nossos pecados. Depois que a Tiane tocar uma vez ali uma estrofe, aí todos nós vamos cantar o hino, que é uma oração de confissão de pecados. Então, primeiramente em silêncio, oremos. Palavra bíblica conforme Malaquias 3,17, Deus diz: Eu terei compaixão do meu povo, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. A palavra de Deus quer apontar nossos caminhos e este Deus de misericórdia nos abraça e nos perdoa. Este Deus que nos acolhe em nossos pecados também nos chama a abandonar o erro e o pecado e a viver a prática do perdão em nossas vidas, em nosso dia a dia. Por isso recebam o perdão da parte de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abraça a todos que o buscam em fé. Deus acolhe, Deus chama, Deus recebe. Assim também queremos nós receber uns aos outros, acolher uns aos outros, com um caloroso abraço, um abraço de paz, um abraço do desejo do amor e da paz de Cristo. Enquanto nós cantamos ontem, hoje e para sempre, dê um abraço em quem está do seu lado, em quem está perto de você, quem está lá longe também, né? Pode ir lá dar um abraço e nós cantamos. Como é bom
Como é bom a gente abraçar e ser abraçado e poder receber esse calor da paz, do amor de Cristo. Que o abraço seja presente em nossas vidas, que nada nos afaste uns dos outros, que nem mesmo o pecado nos afaste uns dos outros, que o pecado fique para trás e que a paz e o perdão caminhem ao nosso lado, abraçados sob a graça e o amor de Deus. Assim, nos dirigimos a Deus em oração. Ó Deus, nosso Pai Celestial, rendemos-te graças porque Tu és conosco, Tu nos abraças em Teu perdão e Tua misericórdia. Rogamos-te, Senhor, que o Teu Espírito Santo seja conosco no celebrar deste culto, ouvindo a Tua palavra e estando em comunhão através da Santa Ceia do Senhor. Guarda-nos, ó Deus, nesta comunhão e abraça-nos com a Tua paz. Em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que contigo e com o Espírito Santo, um só e verdadeiro Deus, vive e reina eternamente. Amém. A comunidade queira sentar-se. Agora eu vou convidar, hoje é o dia da participação da turma do ensino confirmatório. Então agora é a vez do ensino confirmatório vir aqui, que a turma preparou junto com a Tiane e o Denilson uma canção para apresentar aqui para a comunidade. A alegria está no coração. Muito bem! Só que eu vou pedir uma coisa, vou pedir para cantar mais uma vez e eu vou pedir para a comunidade participar, né? Nós vamos bater palma junto, tá? E aí nós vamos marcar bem o ritmo aí, pode ser? Vamos lá então. A hora que eu der o sinal a gente entra com as palmas. Eles cantam a primeira parte ali e depois a gente entra com as palmas junto com eles, tá bom? Bem bonito.
Muito bem, parabéns, muito obrigado. Podem se sentar, parabéns aí a turminha, obrigado Denilson, Tiane lá firme com os instrumentos, ensinando a turma também. Parabéns a todos vocês e muito obrigado. Convido agora para nós acompanharmos a leitura do Evangelho conforme João, capítulo 14, versículos 8 a 17. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 8 a 17. Felipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. E Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz: Mostre-nos o Pai? Será que você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é que faz o seu trabalho. Creio no que lhes digo, e eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Obrigado. Até aqui a palavra do Evangelho. Convido a cantarmos Vede que grande amor. Convido para acompanhar também a leitura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17. Romanos, capítulo 8, versículos 14 a 17, onde está escrito: Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Até aqui esta palavra bíblica. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão no Espírito Santo sejam com vocês. Amém.
Querida comunidade, a palavra que Paulo escreve aos Romanos nos lembra sobre a nossa condição de filhos e filhas de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus, lembra o apóstolo Paulo, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, com fervor e clamor, nós clamamos: Pai, meu Pai. Mas o que significa nós, como pessoas cristãs, podermos clamar a Deus como Pai? Qual é o sentimento que nós temos individualmente, quando nós dizemos Pai, meu Pai, quando em nossas orações nós clamamos a Deus como um Pai? E qual é o sentimento ou o compromisso que nós assumimos diante do mundo e da sociedade quando nós dizemos Deus é Pai? Como pessoas de fé, nós recebemos desde o nosso batismo e para sempre, pela glória de Deus em Cristo, o Espírito Santo. Cristo subiu ao céu, celebramos isso nessa semana, o dia da ascensão de Cristo, e ali nós somos lembrados que Cristo, em sua humanidade, também se torna divino, está ao lado de Deus e intercede por nós. Este Cristo que caminha conosco, não nos deixa sozinhos, Ele nos envia o Espírito Santo de Deus. E este nos conforta, nos consola, mas também nos revigora, nos impulsiona para viver a nossa fé, para fazermos missão, anunciando a boa vontade de Deus, aquele que é o nosso Pai. Então, quando nós clamamos a Deus, o Pai, nós estamos dizendo, somos todos irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus. Somos uma família. A comunidade é e deve ser a expressão da família de Deus. E como uma família, nós devemos viver esse cuidado e esse amor fraterno de família. Eu já falei várias vezes aqui, vocês já estão cansados de saber que eu venho de uma família muito grande, né? A família do meu pai, especialmente, meu avô teve 20 filhos. E a gente vivia meio perto ali, uma parte foi lá para Rondônia, né? Minha mãe também tinha ali, eram 6 irmãs, 5 irmãos e 5 irmãs e um irmão, deu um trava-língua aqui. Então era tudo perto ali, tudo muito grande, a família, né? E família grande não é aquele mar de rosas, né? Nem a família pequena é, né? Nem tudo é perfeito. Também tem suas briguinhas, seus desentendimentos entre família. Mas era uma coisa interessante que a gente tinha lá. Não sei se era só na minha família isso, eu acho que não. A gente até brigava entre família. Mas quando alguém de fora brigava com alguém da família, a família toda se unia para defender aquele um. Por mais que entre família havia seus desentendimentos, né, seus pegas, mas quando alguém de fora entrava na história, todo mundo se unia contra aquele que estava brigando de fora. Era uma autodefesa, talvez, né, uma forma de se defender, mas era um cuidado familiar, um cuidado de família. Quem de nós também não cuida da nossa família, né? Quando alguém da família precisa de alguma coisa, quando alguém da família está sendo provocado ou passando por uma situação constrangedora, a gente defende. Quando alguém passa por necessidade ou está precisando de alguma coisa, entre família, é o lugar onde a gente ainda consegue mais apoio, com seus percalços e entraves. Mas é na família que a gente tem essa base, esse cuidado. É assim que deve ser, pelo menos. Mas é assim que deve ser também na comunidade, na igreja de Cristo. Esse cuidado de uns para com os outros. E isso tem a ver com esse abraço que Deus tem para conosco e que nós também devemos ter entre nós. O abraço que cuida, o abraço que está ali para segurar, para acolher, para confortar. Esse abraço de Deus em nossa comunidade, em nossa igreja, precisa ser vivido e experimentado entre nós. Um abraço que estende
a solidariedade ao próximo, que cuida uns dos outros, que está atento aos anseios, às tristezas e às alegrias uns dos outros. Por isso a comunidade cristã é o lugar onde nós intercedemos uns pelos outros, oramos uns pelos outros. É o lugar onde em conjunto nós agradecemos pelas bênçãos de Deus, celebramos as bênçãos de Deus em nossa vida. Porque é o lugar onde Deus nos abraça e nós nos abraçamos, nós nos confortamos. É o lugar onde nós devemos cuidar e amparar uns aos outros. O texto que o apóstolo Paulo dirige aos Romanos fala dessa condição de filhos de Deus pelo poder do Espírito Santo. E ele termina o texto dizendo que os irmãos ali, né, se apoiam uns aos outros. Eu vou até ler de novo essa última frase aqui, para a gente lembrar como é que o apóstolo Paulo termina o texto. Ele diz assim, se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Então a gente se entristece uns com os outros, e assim como Cristo sofreu por nós, também nós haveremos de enfrentar o sofrimento que Deus coloca em nossas vidas no viver da nossa fé, mas também em Cristo nos alegramos, nos glorificamos em Deus, e assim também nós tomamos parte uns dos outros, da glória, da conquista, das alegrias uns dos outros. Fazer parte da vida de uns dos outros, como uma família que se abraça e se cuida. Nós somos aqui a família de Deus. Na vida em comunidade, nós devemos colocar de forma mais intensa em prática o mandamento do amor. Amar a Deus sobre tudo, em primeiro lugar, primeiro a nossa relação com Deus. Isso tem a ver com o nosso culto, por exemplo, né? Primeiro Deus, depois as outras coisas. Primeiro vir na igreja, primeiro celebrar. Essa é a prioridade da nossa vida. Quando lá no primeiro mandamento diz, eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses diante de mim, tem a ver com ir no culto, tem a ver com nosso compromisso com a igreja, tem a ver com a nossa oferta, a nossa contribuição, que é o compromisso de manter a igreja ativa e viva, tem a ver com a nossa fé. Por isso, Deus em primeiro lugar. E Jesus resume todos os mandamentos dizendo, amar Deus sobre tudo. Então, primeiro, Deus na sua vida. Não deixar de ouvir a palavra, de celebrar em comunhão. E amar ao próximo como a você mesmo. Que também tem a ver com o estar em comunhão na igreja. Porque é ali que a gente vai para encontrar-se com Deus, como nós estamos hoje aqui, e com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Somos filhos e filhas de Deus. Vir aqui e receber o abraço de Deus e nos abraçarmos uns aos outros. Isto é ser comunidade, é ser filhos e filhas de Deus. E como pessoas de fé em comunidade, vai além da celebração. Passa também pela atenção, pela solidariedade de uns para com os outros. Essa semana, na turma do ensino confirmatório, a gente falou sobre a ceia, sobre a comunhão da ceia, né? Aprendemos sobre o ágape. As primeiras comunidades celebravam a ceia e ela tinha o nome de ágape, que significa amor em fraternidade, amor em cuidado, um amor solidário. Tinha esse nome justamente porque as primeiras comunidades celebravam a ceia de uma forma bem mais intensa do que nós hoje celebramos. Elas reuniam a comunidade praticamente todos os dias, Atos diz que era todos os dias o livro de Atos, e celebravam a comunhão como um momento de partilha do alimento. Cada um levava o que tinha, o que podia levar, para partilhar como um alimento, para preparar a janta, a refeição do final do dia. E ali quem tinha muito levava muito, quem tinha pouco levava pouco, quem não tinha ia também. Muitas pessoas tinham aquela como a única refeição do dia. E a comunidade cristã estendia essa solidariedade a partir da comunhão da ceia. Esse cuidado de família, filhos e filhas de Deus. E assim deve ser conosco. Cuidar e partilhar
ter atenção de uns para com os outros, olhar para a comunidade, olhar para os seus. A tarefa de amar ao próximo não exige de nós que a gente resolva todos os problemas do mundo. O mundo é grande e nós não vamos aqui conseguir resolver os problemas lá do outro lado do mundo. Mas Jesus diz amar ao próximo. Ele não diz ama a pessoa que está lá a 6.000 quilômetros de distância. É aquele que está bem perto de você. É olhar para situações bem ao seu redor, que estão ao seu alcance e na sua capacidade. E ali estender o seu abraço. Ali viver a comunhão de Cristo. Por isso, o primeiro lugar que nós devemos exercitar esse mandamento do amor é entre nós, na comunidade. Cuidar uns dos outros, abraçar uns aos outros, amparar uns aos outros. E se nós podemos fazer isso além da comunidade, melhor ainda. Mas dentro das suas possibilidades e ao seu redor, é ali que você precisa colocar em prática essa ordem de Cristo. O Espírito Santo de Deus caminha conosco, nos lembra que nós somos filhos e filhas de Deus e, portanto, irmãos na fé. E como irmãos e irmãs, nós devemos cuidar uns dos outros, amparar e se abraçar. É esse cuidado que nos fortalece como comunidade. É esse cuidado e esse amparo aqui dentro da comunidade, essa vivência do amor de Cristo em comunidade, que nos fortalece como igreja para um testemunho maior no mundo. Se cada pessoa cristã fizer ao seu redor aquilo que Jesus ensina, aí sim nós fazemos grandes coisas neste mundo. Agora, quando a gente pensa assim, eu não consigo resolver os problemas do mundo, é melhor eu ficar no meu canto. Aí a gente não faz nada, porque a gente diz que os problemas do mundo são maiores do que a nossa capacidade. Jesus diz para amar o próximo, bem próximo de você, e não os problemas do mundo. Faça isso e assim daremos um grande testemunho, um grande exemplo do amor de Cristo e um abraço fraterno do que significa viver a nossa fé. Eu vou desafiar todos vocês hoje. Eu disse que hoje é o culto do abraço. Então, para fazer o grande momento do culto do abraço, eu vou mexer com todos vocês, a não ser que tenha alguém que tenha dificuldade de ficar de pé, mas os demais que podem ficar de pé aí uns 2 minutinhos, vai demorar no máximo 2 minutinhos, eu queria convidar para a gente se levantar, todo mundo, e fazer um grande círculo assim, ó, em volta dos bancos. Vamos sair dos bancos e deixar os bancos no meio, e vem aqui do meu lado, o coral vem chegando aqui, vem todo mundo para cá, bem grandão. Vamos fazer um grande círculo assim, em volta dos bancos. Vai dar certo? Vai, a gente vai apertando para dar certo, tá? Chega bem pertinho um do outro. Entra junto ali, ó, deu 2 filas, faz uma fila só ali. Isso, vem aqui também. Vamos lá. Aí, ó. Entra todo mundo assim, vamos dar as mãos. Aliás, não dar as mãos não, vamos dar os braços assim, ó. Assim, ó, bem pertinho. Aí, ó. Bem pertinho. Consegue juntar ali? Vamos chegar mais, vamos subir um degrau nós aqui, ó. Vamos subir no altar aqui. Para juntar ali, ó. Ali deu 2 filas. Vamos juntar aqui e vamos mais para cá. Isso, vamos aqui por trás da pia batismal, assim, ó. Aí já vai abrir bem mais. Assim. Aí. Isso. Aí, junta tudo ali, pode passar pelo meio ali dos bancos, ó. Assim. Eu quero bem pertinho um do outro, tá? Bem pertinho assim. Certo? Bem coladinhos. Aí, ó, um grande círculo, né? Esse grande círculo é que a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos nos dar um abraço assim, ó. Abraça quem está do seu lado, bem apertado, bem chegado assim. Isso. Esse é o abraço
do nosso culto de hoje, o abraço em comunidade, o abraço da fé, o abraço da comunhão do corpo de Cristo. Somos um só corpo, estamos unidos a Cristo em nossa fé. E esse abraço aqui marca então essa vida em comunidade, deixando para trás todo aquele sofrimento lá do tempo da pandemia. Já passou, já esquecemos, né? Graças a Deus. E aqui nós vivemos em comunhão, em cuidado, em abraço fraterno, onde um segura o outro. Tem alguém fraco das pernas aí? Segura quem está do lado, apoia, né? Se pendura no pescoço. É para isso que é o abraço, é para se apoiar, é para se segurar um no outro. E que Deus nos ajude a viver essa comunhão hoje e sempre. Amém. Palmas para a comunidade, para vocês, pela nossa comunhão. Obrigado. Podem se sentar. Neste grande abraço da comunhão, da paz, do amor de Deus entre nós, vivemos unidos, unidas, e Deus caminha conosco. Assim, na certeza do amor de Deus, na resposta da sua palavra entre nós, vamos juntos confessar a nossa fé. Vamos nos colocar em oração e dizer para todos os cantos do mundo, como a oração nos ensina, confessando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar. Convido para cantar a canção Obrigado, Pai Celeste. Nós vamos cantá-la 2 vezes, Tatiane? 2 vezes, já está na sequência ali. E enquanto nós cantamos, a gente faz aqui o momento da oferta como expressão de fé e de gratidão por todas as bênçãos que Deus nos dá. Sempre a nossa oferta deve ser nesse sentimento, na expressão de fé, de gratidão e compromisso com o trabalho da Igreja de Cristo. Enquanto nós fazemos a oferta, vamos cantar. A oferta de hoje é destinada para os trabalhos da própria comunidade. Então, de maneira especial, a gente tem direcionado essas ofertas internas aqui, de maneira muito focada ao trabalho com jovens e crianças, e também as demais atividades internas aqui da comunidade. Cantamos Obrigado, Pai Celeste.
Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. O Senhor esteja com vocês pelo poder do seu Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, a Ti rendemos honra, glória e louvor, em gratidão por Tua bondade e fidelidade para conosco. Tu tens mostrado a nós a salvação por Teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos e Te louvamos por isto, ó Deus, na esperança do Teu santo reino e na certeza do Teu imenso amor. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: comei dele todos. Isto é o meu corpo, que é dado por vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isso todas as vezes, em memória de mim. Amém. Por semelhante modo, após haver ceado, Jesus tomou também o cálice, e, o tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei dele todos. Este cálice é a nova aliança em meu sangue, dado e derramado em favor de vós, para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto em memória de mim. Amém. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, derrama sobre nós o Espírito Santo, que nos dá vida, que cria comunhão e nos torna um só corpo. Dá, Senhor, que partilhando deste pão e deste cálice, possamos viver a partir de Tua promessa em nossa vida diária e dar testemunho de Tua fidelidade. Santo Deus, como sinal da comunhão que queremos ter contigo e entre nós, Teus filhos e filhas, nos unimos em oração, como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim, Jesus nos convida para este momento de comunhão. É o próprio Cristo quem se faz presente e aqui está conosco. Recebamos a comunhão do corpo e sangue de Cristo. Todas as pessoas batizadas são chamadas e bem-vindas para este momento de comunhão. Amém. A comunidade queira se sentar. Queremos então ter este momento de partilha, como de costume, vindo pelo corredor central. Recebe a hóstia, recebe o cálice, pega o pequeno cálice aqui, o copinho. E hoje então, só um detalhe, nós colocamos as urnas do lado do altar para você colocar o copinho vazio, tá? Então você vem aqui, toma a ceia aqui diante do altar e o copinho vazio, de cada lado do altar está a urna, né? Aquela urna branca ali, onde você deposita o copinho vazio, tá? Então não lá no meio, mas bem aqui do lado do altar você já deixa o copinho vazio. Enquanto nós fazemos a comunhão, o coral vai nos cantar algumas canções, depois instrumentistas seguem. Queremos então partilhar deste momento.
Oremos. Graças te damos, ó Deus, porque nesta ceia tu vieste a nós e através dela tu fortaleces a nossa fé. Dá, Senhor, que esta comunhão nos ajude a crescer no amor, na vivência do abraço fraterno, do cuidado entre irmãos e irmãs, teus filhos e filhas. Que anunciemos a Cristo em nossas palavras, ações e orações, por teu amado Filho, nosso Salvador. Amém. A comunidade queira sentar-se. Nós temos agora um momento muito especial aqui na nossa comunidade. Nós vamos celebrar aqui agora bodas de platina. É uma história, hein? É uma vida. São 65 anos de união matrimonial. Bodas de platina. Quem será? Convido então aqui a dona Carmen, que é a nossa coralista, e o seu Herman,
para vir aqui no altar. E a família está junto, né? A família está aí hoje também. Convido a família para vir junto, por favor. A pequena família, isso aí. Muito bem, pode ficar do lado de um lado do outro, como vocês preferirem, né? Tudo bem? Tudo. Firme e forte, né? Isso aí, tudo bem? Tudo bem? Então hoje, com muita alegria, que a gente está aqui para celebrar com vocês. Mas primeiro eu queria convidar para vocês todos olharem para a comunidade, né? Comunidade olhar para vocês. Então aqui está seu Herman e Dona Carmen, celebrando 65 anos de matrimônio. O dia do matrimônio deles foi no dia 18 de abril de 1960. Então, dado, né, as questões de datas, escolheram este dia para poder celebrar essas bodas. E hoje, então, nós estamos aqui para celebrar com o casal, com sua família, esse momento tão importante na vida deles. Convido a olharem agora aqui para o altar. A palavra de Mateus capítulo 7, versículo 25, diz: caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Celebrar uma data como essa é celebrar uma história de vida e olhar para o passado, para o presente e reconhecer as bênçãos de Deus. Tenho certeza que 65 anos de matrimônio tiveram seus desafios, tiveram seus momentos também de luta, né? De luta como casal, como família, momentos de buscar por novos rumos. Com toda certeza, a gente não consegue nem imaginar o que tudo vocês viveram 65 anos unidos em matrimônio. É uma história que talvez daria um livro, um filme, né? Alguma coisa assim, porque tem muita coisa para contar, não é verdade? Mas hoje nós estamos aqui para tentar resgatar rapidamente, na memória de vocês especialmente, tudo que simbolizou e representou essa bênção de Deus ao matrimônio de vocês. No dia 18 de abril de 1960, na comunidade evangélica de confissão luterana em Panambi, no Rio Grande do Sul, vocês foram ao altar e pediram a bênção de Deus ao matrimônio de vocês. Naquele dia vocês deram um testemunho. Naquele dia vocês testemunharam que a presença de Deus e a bênção de Deus no matrimônio é importante. E vocês buscaram essa importante bênção para a vida de vocês. Hoje vocês dão um testemunho ainda maior. Hoje vocês vêm aqui para dizer para Deus e para a comunidade: a bênção de Deus valeu. A bênção de Deus nos ajudou e caminhou conosco todos os dias. E hoje a gente renova essas bênçãos sob o sentimento de gratidão e de alegria por essa celebração. São 65 anos de vida, de história, de amor, de companheirismo, de lutas, de perseverança. São 65 anos de união. E assim nós agradecemos. Como a palavra do Evangelho diz, vem as chuvas, vem as enchentes, ou seja, vem as dificuldades. Mas quando a casa está na rocha firme, ela não se abala. A bênção que Deus os concedeu há 65 anos foi o início da construção do lar, do matrimônio de vocês, sobre essa rocha firme, que é a palavra, o Evangelho, o amor de Deus. O amor de vocês esteve alicerçado no amor de Deus. E assim continua quando hoje vocês vêm aqui para celebrar. Que Deus continue sempre com vocês, que fortaleça ainda mais o amor e o matrimônio de vocês, que
A bênção de Deus acompanhe toda a família e esteja em cada passo, em cada dia de suas vidas. Que assim seja. Amém. Prezados Senhor Herman, Dona Carmen, há 65 anos vocês se casaram, no dia 18 de abril de 1960, foram à presença de Deus e pediram a sua bênção. Relembrando as promessas que fizeram há 25 anos, eu pergunto a vocês: vocês hoje estão dispostos a renovar os votos e compromissos matrimoniais diante de Deus e desta comunidade? Se este é o desejo de vocês, digam juntos os dois, sim, com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. Novamente prometem ser fiéis um ao outro, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade e na pobreza, como até aqui o fizeram, amando-se e respeitando-se por toda a sua vida. Então respondam sim com a ajuda de Deus. Sim, com a ajuda de Deus. Sendo este o sincero desejo expressado por vocês, rogo que Deus os ampare e os fortaleça na vivência deste amor e desta fidelidade. Amém. Eu convido a comunidade, aqueles que puderem, a se colocar de pé. Convido vocês aqui que são da família a estenderem as mãos assim, em direção ao casal. Vocês podem se dar as mãos. A comunidade também faz esse gesto junto comigo e vamos rogar a bênção de Deus para esta celebração de bodas de platina, 65 anos de união matrimonial. Que o Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, que há 65 anos os uniu em matrimônio, continue abençoando e guardando vocês em suas bondosas mãos. Que Ele conserve vocês unidos em amor. Que Ele presenteie vocês com bênçãos e alegrias junto à sua família. Damos graças a Deus por tudo que Ele tem feito em suas vidas, pela força a cada novo dia, pelos vínculos fortalecidos através do tempo, e assim que a bênção de Deus os acompanhe e os fortaleça. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A comunidade pode se sentar. Vou deixar aqui com vocês duas coisas. Vou deixar a lembrança desta celebração de bodas de platina, com o lema bíblico de Mateus 7:25, caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Receberam a bênção das bodas de platina em 1º de junho de 2025, na comunidade em Balneário Camboriú. Parabéns, parabéns. Então esse fica para vocês. E também vou presentear vocês com uma Bíblia nova, que vocês já devem ter algumas em casa, né? Mas eu vou dar mais uma, porque essa é a Bíblia das bodas de platina, dos 65 anos que vocês celebraram hoje aqui. A Bíblia nova, a palavra de Deus, representa que sempre se renove o amor e se renove a fé, e que a palavra de Deus continue sendo a base dessa renovação do amor e da fé de vocês a cada dia. Então, presente também ao casal. Agora, o senhor pode beijar a noiva, né? E uma salva de palmas ao casal. Olha para lá. Aí, ó. Parabéns. Parabéns. Muitas felicidades a vocês. Vão com Deus. Que Deus os acompanhe, os fortaleça, com muita saúde e fé. Vão com Deus, tudo de bom a toda a família. Podem se sentar. Ah, tem um presente aqui, ó. Espera um pouquinho então. Ó, tem um presente. É do coral? Presente do coral, então, para seu Herman e Dona Carmen, né? Nesse momento também de parabenizá-los. Muito bem. Parabéns. Muito bem. Mais uma salva de palmas, né?
E agora o coral vai cantar uma canção, né? Então, para fechar esse momento aqui das bodas, Bendita Segurança. Ana... Agora nós queremos também fazer aqui um anúncio, né? Celebramos bodas de casamento, agora nós temos um casamento pela frente, né? Então eu convido aqui o Tiago e a Tábata para virem aqui diante do altar, por favor. Bem. Vem aqui do meu lado. Tudo bem? Tudo bem? Pode ficar aqui, em frente para a comunidade. Então aqui está o Tiago e a Tábata. Tiago Horta Salvatierra e a Tábata Schultz de Borba, que agora também assina Salvatierra. O casal uniu-se em matrimônio e receberá a bênção matrimonial no próximo dia 14 de junho, aqui nesta comunidade. Então, o Tiago, que é nascido em Vilhena, em Rondônia, filho de Ângelo e Gercinda, e a Tábata, que é nascida na Lapa, no Paraná, filha do Jefferson e da Mônica.
se uniram em matrimônio e recebem a bênção de Deus aqui no dia 14 de junho, às 19h30. Nos alegramos com este momento, rogamos que seja um tempo de grande alegria, esses preparativos agora especialmente, né? Que seja um tempo de ricas bênçãos e que de fato o matrimônio de vocês, sob a bênção de Deus, siga forte, inabalável, que o amor cresça e floresça a cada dia, a cada gesto, junto à união de vocês. Então, parabéns desde já, a gente se alegra em estar com vocês nesse dia. Uma salva de palmas ao casal. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Parabéns. Vão com Deus. Até dia 14, então. A gente se vê dia 14 aqui no altar. E eu convido a comunidade para cantarmos a canção Ao Orarmos. Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. Enquanto a Tiane, por favor, continua com a mesma canção, vamos também nos dirigir a Deus em oração, colocar nossos pedidos, intercessões, nossa gratidão também diante de Deus. Oremos. Ó Santo Deus e Pai, como é bom poder saber que Tu és o nosso Pai. Somos Teus filhos e filhas. Tu nos abraças com o Teu poder e a Tua misericórdia. E pelo Teu Espírito Santo caminhas conosco. Graças Te rendemos por isso, ó Deus. Graças Te rendemos por todas as bênçãos que nos concedes. Por nossos lares, nossa família. Graças Te rendemos pelo pão de cada dia, pelo sustento, pelo trabalho, pela saúde para o trabalho, pela inteligência que nos dás. Graças Te rendemos, ó Deus, porque como Teus filhos e filhas, vivemos na comunhão de irmãos e irmãs na fé e anunciamos a Tua vontade, a Tua boa vontade para todo o mundo. Graças Te rendemos por esta comunidade, Tua Santa Igreja, onde pessoas se colocam à disposição como lideranças, onde membros e membras assumem o compromisso de celebrar, de contribuir, de colocar-se à disposição para que esta comunidade continue sendo viva, ativa e participativa no fiel testemunho do Evangelho. Graças Te rendemos, Senhor, por todos os dons que se manifestam nesta comunidade e em Tua Santa Igreja, por todas as pessoas que colocam seu dom para o anúncio e testemunho da fé. Graças Te rendemos também, Senhor, porque mesmo em meio às dores, dificuldades e desafios, ali Tu estás conosco. E mesmo quando nós pensamos que Tu nos abandonas, mesmo quando nós, como filhos revoltados, não entendemos a Tua presença em nossas vidas, ainda assim Tu não nos abandonas e como um Pai compassivo e amoroso, Tu estás nos abraçando. Ó Senhor, ajuda-nos a reconhecer a Tua presença e o Teu poder em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, nas horas de dor, de angústia, de dificuldade. Ajuda-nos, Senhor, nas aflições da vida. Que a nossa confiança em Ti seja inabalável e que a Tua vontade se cumpra em nosso viver. Ó Senhor,
Dá-nos a tua bênção e proteção e que ao sair deste culto possamos ser bênção uns para os outros, fortalecendo o teu abraço em nossas vidas. Guarda-nos em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe e guarde cada um e cada uma de vocês. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Te abençoe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Convido a sentar a comunidade. Eu sei que tem alguém de aniversário aí no coral, né? É a Dona Verônica que está de aniversário. Então, nossos parabéns, né? Que seja uma data de muita alegria, de muita gratidão, sempre firme aí com a gente em todas as atividades da comunidade. Parabéns, de coração. Uma salva de palmas. Vai sair um parabéns também? Vai? Vai sair parabéns também? Felicidades, parabéns. E agora nós vamos ouvir o coral que vai fazer um pós-lúdio bem bonito aqui, um popurrí, para nós encerrarmos no pós-lúdio do culto de hoje. My
Muito bem. Parabéns. Muito lindo, parabéns. Muito obrigado, muito bonito. Eu estava tão empolgado que eu até não esperava que fosse acabar. Me pegou de surpresa ali, né? Gente, um bom domingo. E para terminar esse culto, dá um abraço em quem você encontrar. Vão com Deus. Deus os abençoe e os abrace a cada novo dia. Bom dia. Bendito seja o céu.